Jesus. Queridos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Tem alguém alegre? Diga graças a Deus. Sei que trouxe sua Bíblia, por gentileza, localize o livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Atos, capítulo de número 16. E nós faremos a leitura do verso 25 a seguir. Enquanto você localiza aí, e a mídia já projetou ali, eu queria louvar a Deus mais uma vez, porque para mim subir no altar é um privilégio, não é por mérito, mas é por graça, e Deus, por bondade e graça, tem nos escolhido para pregar a palavra, e isso é motivo de muita alegria. Então, todas as vezes que eu assumo uma tribuna, a primeira pessoa que eu agradeço é a pessoa do Senhor Jesus. Para mim é um privilégio muito grande poder servir a minha casa espiritual. Vocês sabem que eu amo esse lugar. Eu gosto de pregar fora, inclusive essa semana toda foi pregando fora, mas pregar aqui para mim é motivo de muita alegria. Eu não tenho dúvida que a igreja mais alegre do Rio de Janeiro está em Bento Ribeiro. Aleluia. O corpo físico está bem cansado, mas eu tenho um recado de Deus para alguém aqui nessa noite. Ainda aqui na sua ausência, eu queria louvar a Deus pela vida dos nossos pastores, pastor Fábio e pastora Patrícia. Eu não tenho dúvidas que eles estão lá, mas o coração deles estão aqui, né? Então que Deus seja louvado pela vida dos nossos líderes. Atos capítulo de número 16, versículo de número 25. Ele está ali já, eu já chamo ele. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram. E logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro e vendo as portas da prisão abertas, tirou a espada e quis se matar, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou em alta voz, dizendo: não te faças nenhum mal, porque todos estamos aqui. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu. Toma o seu assento, por gentileza. Nós estamos diante do Novembro Azul, e a proposta desse mês é unidade e missão. E eu pedi a Deus uma palavra, e Deus me introduziu nesse texto. Um texto bem conhecido de toda a igreja, um texto bem familiar e de uma expressividade muito grande. Quem nunca teve o privilégio de se debruçar sobre essa narrativa, certamente já teve a oportunidade de ouvir alguém pregar a respeito desse texto. Para nós entendermos o que acontece em Atos 16, nós precisamos correr de uma forma bem rápida e ligeira em Atos capítulo 1. A nossa igreja é uma igreja bíblica, e é sabido de todos que o cabeça da igreja direcionou a igreja a sua missão na terra. Quando Jesus ele ressuscita, ele fica por 40 dias dando instruções aos discípulos antes da sua ascensão ao céu. E no Atos capítulo 1 ele dá uma ordem dizendo que eles não vos ausentassem de Jerusalém, até que do alto fossem revestidos de poder. Para que ser revestido de poder? Para que ser revestido de poder? Para que permanecer em Jerusalém? Para que Espírito Santo? É Jesus ensinando para os discípulos que ninguém faz nada vazio. Ninguém faz nada sem a presença dele. Antes de Deus enviar a sua igreja ao mundo, ele enviou o seu Espírito à sua igreja.
o Espírito que revestiria os apóstolos, o Espírito que daria ousadia para que essa missão fosse executada. E é interessante frisar que Jesus fala a respeito de algumas regiões geográficas. Ele começa falando a respeito de Jerusalém: ser-me-eis testemunhas em Jerusalém. Depois ele expande para a Judéia, Samaria e termina nos confins da terra. Você percebe que a proposta da igreja é ser cheia para testemunhar quem ele é. Só que o início desse testemunho não se dá nos confins. O início desse testemunho se dá em Jerusalém. Rafael, por quê? Porque confim da terra é destino. Samaria é destino. Judéia é destino. Mas Jerusalém é origem. O que Jesus está instruindo os discípulos é: antes de vocês fazerem missão fora, começa fazendo missão dentro. Porque a obra de Deus não começa fora, a obra de Deus começa dentro. Talvez eu estou pregando para missionários aqui, porque todo crente é um missionário em potencial, como diz o nosso pastor presidente. Mas talvez eu prego para alguém aqui que não vai ganhar alguém na África. Mas a primeira profecia que eu libero é: Deus vai te usar para ganhar alguém da tua casa. A obra na tua família não vai ser incompleta, Deus vai pegar um por um. Porque o testemunho ainda começa em Jerusalém. Fica chateado com o seu amigo pastor Rafael? Não. Mas tem gente que é uma bênção para os de fora, mas é uma prova para os de dentro. Deus não te chamou para ganhar o teu vizinho sem antes ganhar a tua própria família. Então, Jesus ele dá essa ordem. Eu gosto disso, porque para cada região geográfica Deus envia alguém. Sim ou não, gente? É por isso que em Atos capítulo de número 2, o Espírito desce, o povo recebe o poder. Inclusive surge a primeira mensagem de Simão Pedro, depois que a ousadia vem. E 3 mil almas são agregadas à igreja primitiva. Capítulo de número 3 do livro dos Atos, nós vemos o primeiro milagre da era apostólica, que é um coxo que está na porta formosa, pedindo esmola, se levantando e adentrando ao templo. E é justamente por causa desse milagre que Pedro e João vai ser preso no capítulo de número 4. E nesse inteirinho de prisão do capítulo de número 4, ele prega a segunda mensagem. E 5 mil almas vão ser agregadas à igreja primitiva. Capítulo de número 5, o primeiro pecado da era apostólica, Ananias e Safira, você conhece a história. E no capítulo de número 6 há uma discussão a respeito de diaconato, onde Estevão vai se levantar, e no 7, quem se levantou no 6 vai morrer. Vai se tornar o primeiro mártir cristão. E eu gosto disso, pastor Wanderson, porque ele é levantado no 6 e já morre no 7. Tem uma frase de John Wesley que diz que todo cristão tem que estar pronto ou para pregar ou para morrer. O camarada se levanta no 6, prega no 7 e já perde a vida porque pregou. No capítulo de número 8, o evangelho se expande, sai de Jerusalém e alcança a cidade de Samaria por intermédio de Filipe. E no capítulo de número 9, Deus levanta alguém que vai alcançar os confins da terra. Para cada geografia, Deus levanta alguém. Para cada geografia, Deus levanta alguém. Capítulo de número 9, Paulo vai se converter, você conhece a história. Ele pede cartas para os principais sacerdotes para a cidade de Damasco perseguir os cristãos que estão lá. Só que no meio do percurso, no meio do caminho, ele encontra o caminho, que vai se apresentar para ele e vai dizer: eu sou Jesus. Eu sou quem? A quem tu persegue. Só que Paulo não sabia que estava perseguindo Jesus. Para Paulo ele estava perseguindo a igreja. Só que a igreja tem dono. A igreja tem um cabeça. E o cabeça da igreja, desde o início, sempre se levantou para comprar a guerra dela. Você está entendendo o que eu estou pregando? Eu poderia citar Paulo do capítulo de número 10 até o 16, mas levaria muito tempo. Capítulo 16, Paulo está na sua segunda viagem missionária, com sede de alcançar vidas para o reino de Deus e agregar pessoas à igreja primitiva. Antes de Paulo ir para a cidade de Filipos, que é a proposta dessa noite, ele passa por uma cidade chamada Derbe Listra. E nessa cidade, nesse percurso de segunda viagem,
a Bíblia diz que vão testemunhar a Paulo a respeito de um jovem chamado Timóteo. Qual é o nome dele, gente? Timóteo vive um complexo dentro da sua casa, que por vezes nós vivemos, eu não sei os senhores, mas eu vivi. E qual é o complexo do jovem Timóteo? Ele vê um pai que é idólatra, mas uma mãe que é judia e crente. Enquanto o pai de Timóteo adora apostes ídolos, ele vê a sua mãe no quarto dobrando o joelho para um Deus que é invisível, mas não é ausente. E tem um jargão popular no mundo que a gente abraça no reino, que na verdade aqui não é regra, que diz que filho de peixe. Timóteo é um jovem que tinha tudo para dar errado, porque debaixo dessa era patriarcal, essas famílias de linhagens sacerdotais, a maior influência dentro de um lar era o pai. Só que obediência é escolha. Obediência não é imposição, obediência é decisão. Deus, ele não vai te obrigar a obedecer, mas ele vai te ensinar o que é certo. Eu decido praticar o errado ou caminhar no caminho da obediência. Timóteo é alguém que tinha tudo para dar errado, mas na mão de Deus deu certo. Rafael, por quê? Porque ele não foi influenciado pelo erro do pai, mas ele foi influenciado pelo acerto da mãe. Aqui não tem esse negócio de que o pai foi traficante e o filho também vai ser, porque quem determina a tua história é Deus. Você não vai ser fruto do meio, você vai ser quem Deus te chamou para ser. Teu pai pode ter falhado, mas você não vai falhar. Teu pai pode ter falhado, mas você não vai falhar. Teu pai pode não ter alcançado, mas você vai alcançar. E sabe o que eu amo nisso? Para entrar na mensagem, a gente construir um pensamento, é que não é Timóteo que se apresenta para Paulo, gente. É o povo da cidade que dá testemunho a respeito do jovem Timóteo. E testemunho não é aquilo que eu falo a respeito de mim. Testemunho é aquilo que gritam a meu respeito. É alguém que se apresenta para Paulo e diz: naquela casa há uma divisão no que tange a adoração, mas o jovem que mora lá é crente. Sabe o que Paulo vai fazer? Vai comissionar o jovem. Diga: comissionou. E a pergunta que eu te faço é: Timóteo precisou se apresentar? Mas quando Deus quer exaltar alguém, ele grita teu nome no ouvido de alguém. Aleluia! Quem é de Deus e tem propósito não se apresenta, é Deus quem o apresenta. Então, quando Paulo comissionou Timóteo, Paulo não viu Timóteo pregar. Eliseu, Paulo nunca viu Timóteo cantar, pastor Bruno, mas alguém gritou no ouvido de Paulo: ele é crente. Inclusive, se nós estudarmos um pouco a respeito da vida do jovem Timóteo, nós vamos ver que ele era tímido. Quando alguém chamava para cantar, ele fugia do altar. Quando alguém comissionava para pregar, ele fugia do microfone. Paulo não chamou Timóteo pelo talento que ele tem, mas pelo caráter que ele carrega. Rafael, por quê? Porque a terra valoriza o teu dom, Deus valoriza a tua identidade. Você está aí, irmão? Então Paulo chama Timóteo para estar perto, mesmo sem ouvir ele pregar, mesmo sem ouvir ele cantar. É crente, vai caminhar do meu lado, tem caráter, vai fazer missão comigo. Paulo agora, dentro desse inteirinho do capítulo de número 16, ele projeta pregar na Ásia. E a pergunta que eu vos faço para caminhar para o pensamento é: era errado a intenção de pregar na Ásia, sim ou não? Claro que não. Ele sabe de onde saiu e sabe o porquê foi chamado. Ele sabe que Deus o vocacionou para ganhar os gentios. Então qual é a preocupação de Paulo? Eu vou ganhar o maior número de pessoas possíveis. Então agora eu saio de Derbe, de Listra, e vou pregar na Ásia. Só que a Bíblia diz, não sou eu, que o Espírito Santo o impediu. Paulo tinha tudo para fazer o que muito crente maturo faz. O que, Rafael? Deus disse não para mim? Não prego mais. Deus disse não para mim? Não canto mais. Mas Paulo alcançou um nível de maturidade espiritual, ao ponto de entender que não de Deus também é resposta. Não de Deus também é. Diga isso para alguém, por gentileza. Diga: aprenda a entender que não de Deus também é resposta. Tem gente que aceita o sim com prazer, mas quando Deus diz não,
Bate pezinho com o céu. Mas Deus vai elevar o nosso nível de maturidade espiritual aqui. Rafael, por quê? Porque quando Deus dá só sim, Ele te mima. Mas quando Ele diz não, Ele te molda. Deus não quer filhos mimados. Deus quer uma igreja moldada. Aprenda a ouvir não quando Deus disser não. Paulo ouve o não e aceita o não que Deus deu. Sabe o que ele faz? Ele projeta um novo percurso. Já que Deus disse não para a Ásia, eu vou descer para Bitínia para pregar. Só que a Bíblia diz que no percurso para pregar, o Espírito de Deus o impediu. Deus disse não de novo. Não foi só uma vez. Deus fechou 2 portas. Quantas portas? Pregador, por quê? Porque nós conhecemos o Deus que abre, mas desprezamos o Deus que fecha. Deus abre porta e vai abrir, mas Deus também fecha a porta que está aberta. Quem é missionário não determina para onde vai, caminha para onde Deus manda. Paulo tentou traçar um percurso, Deus fechou a porta. Tentou traçar outra rota, Deus fechou a porta. Mas numa visão de madrugada, um varão da Macedônia vai se apresentar. É o próprio Deus dando uma visão para o apóstolo. E o varão que ele observa em meio a essa visão, dá um grito no ouvido dele dizendo: desce para Macedônia e nos ajuda. É como se Deus gritasse no ouvido do apóstolo Paulo: eu fechei uma porta, mas por intermédio da porta que eu fechei, eu já abri outra porta para você entrar. Deus nunca fecha a porta para fechar acesso. Quando Ele fecha uma aqui, é porque já tem outra aberta lá. Tem alguém para pregar essa mensagem? Ou eu estou sozinho nesse altar? Catuca esse crente do teu lado, como diz o nosso pastor presidente, na quinta costela, e diga para ele ouvir: se Deus fechou uma, se prepara, porque já tem outra aberta para você passar. Se Deus fechou uma, levanta a mão e dá glória, porque quando Ele fecha uma aqui, já tem outra aberta lá. Ele vai ter uma visão, e em meio a essa visão, Deus vai abrir as portas da Macedônia para ele pregar. Paulo vai entender o mistério, porque ele tem maturidade para entender que não de Deus também é resposta. Todas as vezes que Deus dá não para aquilo que você quer, automaticamente Ele libera o sim para aquilo que Ele deseja para você. Quando Paulo desce para a região da Macedônia, ele procura um lugar para orar. Se nós observarmos e estudarmos um pouco a história, na verdade ele procura uma sinagoga para pregar, para cultuar. Só que não haviam sinagogas ali. Ele desce para a beira de um rio e ele encontra algumas mulheres falando de Deus ali, inclusive a Lídia. Não é a Lídia da mídia, mas era empresária também. Era vendedora de púrpura, pano de púrpura. E eu gosto disso. Rafael, por que você gosta disso? Porque a Bíblia é enfática em narrar para nós a origem da Lídia, que era vendedora de púrpura. Quase que eu falei da mídia. Lídia, da cidade de Tiatira. Da onde, gente? Lembra quando Deus mandou João na ilha de Pátmos escrever as 7 cartas à igreja da Ásia? Da onde? Diga, da Ásia. Uma das cartas era para a igreja de Tiatira. Então a Lídia que está em Filipos não é de Filipos. Ela é da onde? E Tiatira fica onde? Na Ásia. Aí deu para entender o porquê Deus disse não para Paulo quando ele desejou ir para lá. Você está aí, irmão? Olha o que Deus disse para Paulo: tu não vai para a Ásia. Paulo não entendeu, mas obedeceu. Mas quando ele desceu para Macedônia, alguém apresenta uma empresária dizendo: ela veio de Tiatira, ela veio da Ásia. Aí parece que Paulo entendeu. Deus não permitiu eu chegar lá, mas trouxe alguém para chegar até mim. Minha senhora. Paulo vai pregar para essa mulher e vai batizar ela e toda a sua casa. E sabe o que ele vai implantar na casa de Lídia? Culto no lar. Todo dia tinha culto na casa da empresária Lídia. Ela não abandonou a empresa, mas agora é crente, é batizada. Só que Paulo conquistou uma casa. Diga, conquistou. A vitória foi boa, sim ou não? Só que todo dia tinha culto e tinha oração. Diga, culto e oração. Rafael, por quê? Porque culto no lar de Lídia é uma vitória, mas a oração é o que sustenta a vitória que foi concedida. O que Paulo nos ensina nesse texto é: tem que ter adoração, mas tem que ter oração.
Eu ganhei uma, mas eu não cesso de orar. Pregador, por quê? Porque o que sustenta a vitória ainda é joelho no chão. Todo dia ele ia para a beira do rio orar. Só que nesse percurso de beira de rio, eu já caminho para concluir, se levantava uma escrava. Em algumas versões diz uma mulher, que olhava para Paulo e Silas indo para esse ambiente de oração e liberava um grito dizendo: pastor Bruno, esses homens são homens do Deus Altíssimos e eles pregam a salvação. Paulo foi, ela gritou, Paulo voltou. Paulo foi, o mesmo grito. Esses homens são homens do Deus Altíssimo e eles pregam a palavra da salvação. A Bíblia diz que todos os dias que eles iam para esse percurso de oração, o grito daquela escrava era o mesmo: esses homens são homens do Deus Altíssimo e eles pregam a palavra da salvação. E a pergunta que eu vos faço é: ela falou uma mentira ou falou uma verdade? Quem estava usando ela? Era Deus ou era demônio? Mas a Bíblia diz que Satanás é o pai da... Como é que Satanás possui alguém para falar uma verdade? É porque ela carregava um espírito de adivinhação. Satanás é astuto e estrategista. Se o diabo se levanta com um prato de pecado e coloca na frente de quem ora, ele sabe que quem está orando não vai cair no pecado. Se ele libera uma proposta para queda, ele sabe que quem ora não vai cair. Então o que Satanás faz? Não critica, não libera a proposta, mas elogia. Porque se eu não pegar no pecado, eu pego na soberba. Tem gente que não pode ser elogiado. Eu não estou falando para você não reconhecer e não elogiar, mas tem gente que não pode ser elogiado. E Deus, sabendo que poderia pegar quem ora na soberba, qual é o grito que ele grita na boca da menina? São homens do Deus Altíssimo e pregam a mensagem da salvação. Irmão, o soberbo não precisa de pedra para tropeçar. O soberbo tropeça nas suas próprias pernas. É o proverbista quem diz que a soberba precede a queda. O soberbo produz a sua própria ruína. Só que não é qualquer pessoa que está indo orar. Quem ora tem discernimento para saber quando é Deus e quando não é. Irmão, se fosse no dia de hoje, está gravando isso aí? A agenda dessa escrava estava lotada. Ela iria pregar. Se ela postasse cartaz de agenda no Facebook, no Instagram, ela iria ser convidada para pregar na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e de quebra no domingo. Aliás, ela fala meu nome, ela libera meu CPF e fala o número do meu RG. Só que quem ora tem discernimento para saber o que é a profecia e o que é a adivinhação. Oh, aleluia! Ela dava lucro por aquilo que ela falava. Ela dava lucro por aquilo que ela adivinhava. Hoje não tem isso não, né? Profeta que libera a revelação e coloca o número do Pix na tela do celular. A gente não precisa de adivinho na igreja. A gente tem a maior profecia que existe e o nome dela ainda é Bíblia Sagrada. A gente não precisa de profeta do Pix para falar nosso nome, nosso RG e o nosso CPF. Tá tudo na carteira digital. O que tem de gente por aí dando glória para adivinho na Assembleia de Deus de Siloé ainda se apega na palavra. Ainda se apega na palavra. Segura. Remanda calavacheia. Abadaravassuri promanaravaxanda ábia. Pegue na mão de alguém por gentileza. Diga para esse crente: cuidado com os elogios. Diga: cuidado com os elogios. Eu sei que dom de pregar é bom e tu deve pedir para Deus. Eu sei que dom de cantar é bom e tu pode pedir para Deus. Dom de profetizar é bom e tu pode pedir para Deus. Mas o dom que Deus vai derramar na Assembleia de Deus de Siloé nessa noite de domingo é o dom do discernimento de espírito. Tu não vai ficar enganado com capeta. Tu não vai ficar enganado com o demônio. Deus vai te revelar quando é Ele que fala e aonde Ele não está. Nem toda a verdade vem da boca de Deus.
Deus vai limpar os nossos altares, vai. Aqui não pisa prostituta espiritual que só... Quem ora não fica enganado, gente. Quem ora tem os olhos espirituais abertos. Pregador, você veio pregar contra profeta e profecia, longe de mim. A nossa igreja é farta de profetas, mas que falam a verdade. Eu só vim te dizer que profecia é uma coisa, adivinhação é outra coisa. Profecia é uma coisa, adivinhação é outra coisa. Eu estou sentindo Deus aqui nesse altar. Deus vai revelar nesse último tempo quem é e quem não é, quem tem e quem não tem. Quem dava lucro vai perder o lucro que dava. Deus vai passar uma vassoura de fogo, como diz os pentecostais, nos nossos altares. Quem está profetizando por dinheiro vai ter que descer. Quem está pregando para enriquecer vai ter que sair. Jesus me guarda. Aí a menina está gritando o tempo todo. São homens de Deus e pregam a palavra da salvação. Aí Paulo, já enjoado daquele elogio, ele aponta o dedo e diz: já te vi. A palavra é boa, mas quem está falando não tem caráter. Eu conheço você. Ele aponta o dedão e expulsa o demônio daquela mulher. Porque quem anda no caminho da oração não fica enganado. O lucro terminou. O que o povo fez? Pegaram Paulo e Silas. E eu termino. Levaram em praça pública. Açoitaram os dois. E mandaram lançar no cárcere interior. Cárcere interior é cárcere protegido. É presídio de proteção máxima. Porque era uma ameaça para aquela cidade. Quando lançam Paulo e Silas na prisão, o cenário já era outro. Diga outro. Para onde eles estavam indo? Diga para o caminho. Mais alto, diga para o caminho da oração. E a pergunta que eu faço para essa igreja missionária é: libertar uma mulher é fazer o certo ou fazer o errado? E você acha que ele ganhou aplauso pelo certo que ele fez? Sabe qual foi a recompensa? Prisão e açoite. Porque quem faz o certo nunca vai ser reconhecido. Quem faz o certo nem sempre vai ser aplaudido. E nós precisamos entender que até nos açoites Deus está. Se eu pudesse dar um tema para essa mensagem, o tema seria: cenário não altera propósito. Você pode repetir isso? Diga: cenário não altera propósito. Rafael, por quê? Porque o propósito era orar. O propósito era qual? Você percebe que no caminho, por causa de alguém que foi liberto, o cenário mudou? Quem estava indo para a beira do rio foi parar dentro de uma prisão. Só que o tempo passou. Os pés estão presos num tronco, está no texto. As mãos talvez acorrentadas. Mas qual foi o erro de quem prendeu? Prender o pé, prender as mãos, mas deixar a boca de quem ora aberta. Perto da meia-noite, Paulo olha para Silas e diz: o cenário mudou, né, Silas? Silas diz: sim, a gente só queria orar. Libertamos alguém no caminho, olha onde a gente veio parar. Aí imagino eu, sem ferir o texto, eu posso conjecturar Silas olhando para Paulo e dizendo: o cenário mudou, mas o propósito não pode mudar. Então o que a gente vai fazer? Vamos lá, canta que eu oro, ora que eu canto.
mas o pé está preso, mas a boca está livre. Canta que eu oro, ora que eu canto. Mas a gente está todo machucado, mas não está morto. Canta que eu oro, ora que eu canto. Mas a gente está preso, Silas, não tem problema. Canta que eu oro, ora que eu canto. Não, mas aqui ninguém vai ouvir, não tem problema. O dono do culto está presente. Canta que eu oro, ora que eu... Segure na mão de alguém do teu lado. Eu não vou te perturbar pedindo isso, só mais uma vez ou talvez umas 4 para frente. Saculeja esse crente até irritar ele. Isso, aperte a mão dele até ele dizer aleluia. Fala para quem está do teu lado: o soldado tem poder. Diga, não, mais alto, diga: o soldado tem poder de prender o adorador, mas não tem autoridade de prender a adoração. O soldado tem poder de prender quem ora, mas não tem autoridade de prender a oração. O soldado tem poder de pregar quem canta, mas não tem poder de calar a canção. Tem alguém para levantar a mão? Ou eu estou sozinho nesse altar? Canta que eu oro, ora que eu canto. Diga isso para alguém: canta daí que eu oro daqui. Canta daí que eu oro daqui. Tô preso, tô arrebentado, mas eu vou orar, mas eu vou clamar. Canta que eu oro, ora que eu canto. Canta que eu oro, ora que eu canto. Mas tá difícil, Silas. Canta que eu oro, ora que eu canto. Mas eu tô arrebentado. Canta que eu oro, ora que eu canto. Segura. Segura. Aí o diabo grita no nosso ouvido, né? Vai pro culto fazer o quê? Tá todo arrebentado. É isso aí. Vai pra igreja fazer o quê? A tua casa tá virada de cabeça para baixo. Vai para Siloé fazer o quê? O teu filho nem se converteu ainda. Domingo de adoração, adorar para quê? Teu marido tá te dando trabalho. Aí tu chega nesse ambiente, olha para quem tá do teu lado e diz: o pau tá quebrando, mas tu canta que eu oro, ora que eu canto. A porta tá fechada, mas lá vai. Canta daí que eu oro daqui. Só que olhe para cá, olha para o texto para a gente caminhar para concluir. O cenário mudou, diga: o cenário mudou, mas o propósito não muda. Tá dando para entender que você não é circunstancial? O cenário pode estar desfavorável, mas adorador não depende de cenário para adorar. Canta que eu oro, ora que eu canto. Hoje essa prisão vai se tornar nossa igreja. Eu estou sentindo Deus aqui nesse altar. Alguma coisa vai ser solta aqui hoje, vai. Oh! Só que pastor Bruno, meu amigo, nesse culto na prisão tem 2 grupos. Quantos grupos? A Bíblia quem diz: enquanto Paulo e Silas cantavam e oravam, os demais presos, não é isso que está escrito? Rafael, por quê? Porque todo culto tem 2 grupos. Quais são? O grupo de quem adora e o grupo de quem só ouve. Pergunta para quem está do teu lado: quem é você? Veio só para ouvir ou veio para dar? Aleluia. Quem entra só para ouvir só entra para receber, mas quem entra para adorar entende o propósito do culto. Eu sinto lhe dizer, fica chateado com o pregador não, mas se tu tá esperando Jesus descer para te adorar, ele não divide a glória dele com ninguém. Adorado aqui é ele, a glória aqui é dele, a honra aqui é dele. Você veio para ouvir ou veio para entregar? Eu vim para entregar. Eu vim para entregar. Pegue na mão de alguém, eu sei que é chato, mas funciona. E eu vou orar pela igreja agora. Me calamando proma na ravacheia.
Canto de reprominência à terra. É esse barulho que o diabo não gosta, pastor Wanderson. É esse barulho que o inferno estremece. Quem tem glória, levante a mão e dá glória por alguns segundos. Quem trouxe aleluia, adora ele por alguns segundos. Eu não vim só para receber, eu vim para entregar. Canta que eu oro, ora que eu canto. Canta que eu oro, ora que eu canto. Canta que eu oro, ora que eu canto. Segura a bateria, segura o teclado, segura os instrumentos. Isso. Esse é o barulho de quem veio para dar. Já tem gente ouvindo esse barulho aqui. Segurou na mão dele. Vocês estão de pé, gente? Só para eu terminar, né? A mensagem está enfadando. Vamos terminar então. Senta um pouquinho aí. Passei do horário não, né, pastor? Tô correndo, gente. Todo culto tem dois tipos de gente. Um que só entra para observar, mas o outro que entra para entregar. Quem só vem para observar sai frustrado. E tem gente que é termômetro de culto. Ele sai do culto medindo a temperatura. Aí chega em casa e começa a comentar: hoje o culto foi frio, hoje o culto foi quente. E a pergunta que eu te faço é: quem foi que disse que o culto foi para você? O único que tem poder de descer aqui agora e falar se o culto foi bom é quem está recebendo ele. Grave isso, pelo amor de Deus. Todas as vezes que tu reclamar que o culto foi ruim, você está reclamando de você. Porque não é Jesus que te cultua, é você que cultua ele. Então se o culto foi ruim, não é o culto que foi ruim, é você que entrou desligado. Fala para quem está do teu lado: o negócio está apertado. Não, mais alto, diga: apertou. Mas canta que eu oro, ora que eu canto. Aí sabe o que me chama a atenção? É que enquanto tem gente cantando aqui, tem gente escutando aqui. Só que eles não só cantavam, eles oravam. Diga: oração e louvor. Rafael, por que oração e louvor? Porque eles estão dotados de dois sentimentos. Me prova? Te provo na Bíblia: tristeza e alegria. Rafael, você está dizendo que o apóstolo Paulo e Silas estão tristes e alegres ao mesmo tempo? Quem nunca se sentiu assim? É só ler Tiago capítulo número 5. Olha a instrução que Tiago dá na sua epístola: quem está triste, ora. Mas quem está feliz. Então se a Bíblia diz que quem está na prisão está orando e está cantando, é Deus dizendo: estão tristes, mas estão felizes. Triste por quê? Porque o corpo está machucado. Triste por quê? Porque a prisão foi injusta. Triste por quê? Porque a calúnia colocou eles naquele lugar. E alegres por quê? Por entender que na prisão Deus tem um propósito. Por entender que no cárcere tem alma para ser salva. Então quando a tristeza chegar, grita para o inferno ouvir: canta que eu oro, ora que eu... Eu vou orar para Deus tratar minha tristeza, mas eu vou cantar porque eu sei o propósito que Deus tem na minha vida. Fala mais uma vez: canta que eu oro, ora que eu canto. Deus não te trouxe aqui para observar, Deus te trouxe aqui para adorar. E para a gente finalizar, enquanto quem cantava aqui, outros ouviam aqui. Só que a Bíblia diz que sobreveio um grande terremoto. Isso aqui não é nada novo, isso é uma aplicação até meio antiga. Nunca tinha tido terremoto em Macedônia, até Paulo chegar para orar. Porque Macedônia não tem divisão em placas tectônicas que fica embaixo da região. É uma placa só. Não tem ruptura, não tem contato
e não tem impacto. É por isso que a proposta do texto não é sobre veio, é sobre veio. Porque a oração conecta a terra. O que o texto está dizendo é aquilo que a terra não tem poder para produzir, a oração faz o céu produzir. Rafael, não entendi. O que Deus vai te dar não vem de baixo, o que Deus vai te dar vem de cima. Quando tremeu a terra, a Bíblia diz, não sou eu, e a gente ora, que todas as cadeias foram. E a pergunta que eu vos faço é: tinha louvor e oração em todas as cadeias? Só tinha em uma cela. Isso implica em aplicar. Parece redundante, mas eu vou falar. Enquanto alguém orava aqui, alguém foi liberto aqui. Pregador, por que esse foi liberto? Porque esse aqui adorou. Por que esse foi livre? Porque esse orou. Olha para esse banco vazio do teu lado aí. Tem gente da tua família que não canta, mas por causa do teu louvor. Tem gente na tua casa que não ora, mas por causa da tua oração. Você vai falar de novo, diga: canta que eu oro, ora que eu canto. Aleluia, porque a proposta da libertação não é só para quem cantou e orou. A proposta da libertação é para quem ouviu, quem estava orando e quem estava cantando. Rafael, a palavra já me enfadou, não tem problema, eu vou liberar para quem pega. Deus vai salvar alguém da tua casa por causa da tua adoração. Deus vai libertar alguém da tua família por causa da tua oração. Levante a mão, crente de Siloé, e grita para o inferno ouvir, porque o teu clamor vai libertar alguém lá. A tua oração vai soltar. Canta que eu oro, ora que eu canto. Fica de pé pra gente orar, gente. Oh, meu Deus. Mas Rafael, ela não quer nada com Jesus, mas tu tem compromisso com Jesus. Mas Rafael, ele não quer saber de orar, mas tu está orando por ele. Canta que eu oro, ora que eu canto. Oh. Quando juntou louvor com adoração, louvor com oração, adoração com oração, a Bíblia diz que quem não orava e não cantava foi liberto. Baixinho. Porque Paulo entendeu que cenários não podem alterar propósitos. Quando a cadeia foi aberta, gente, e o carcereiro acordou, a primeira coisa que ele fez, e nós lemos no texto, foi pegar a espada da bainha e tentar lançar para se matar. Irmão, pega isso, pelo amor de Deus. Paulo aponta o dedo para quem iria se suicidar. Olha o espírito de suicídio descendo no ambiente. Paulo aponta o dedo para quem iria tirar sua própria vida e diz: não faça mal algum a você, porque todos nós, irmão, diga isso, todos nós, mais alto, diga: todos nós estamos aqui. Se Paulo grita para o carcereiro: todo mundo foi embora, só eu e Silas ficamos, eu ia entender, porque Paulo ficou naquele lugar. Mas o que Paulo está dizendo para esse camarada é: até quem foi preso de forma justa, que está lutando para sair, permaneceu. Irmão, nos dias de hoje tem a saidinha, não tem? Tem gente que sai, mas não volta para a cadeia, porque quem sabe que está preso de forma justa quer fugir a qualquer momento. Só que a Bíblia diz que até quem estava preso por um delito permaneceu no lugar. Está dando para entender o valor de um culto? Está dando para entender o valor desse ambiente? Os camaradas tinham tudo para fugir, mas imagina um olhando para o outro e dizendo: o ambiente está gostoso, eu não quero ir embora. Eu prefiro estar preso na presença de Deus do que longe da presença dele, solto lá fora. Eu sei, pastor Wanderson, que dentro de todo culto tem dois grupos. O grupo daqueles que já estão preocupados com o horário do culto, porque eu preciso ir embora, o pastor está alongando a mensagem, eu preciso ir embora e o culto não termina. Mas tem o grupo dos presos, que tem esse lugar como válvula de escape. Eu sei que tem gente aqui que está orando para esse culto não acabar, porque quando o culto acabar, tu vai voltar para a realidade da tua casa.
A palavra que eu queria liberar para alguém nessa noite é: valorize o ambiente onde você está. Valorize o ambiente onde você está. Eles tinham tudo para fugir, mas eles entenderam: não adianta estar livre longe da presença. Aquele ambiente estava tomado da glória de Deus. O carcereiro olha para ele e diz: o que eu preciso fazer para ser salvo? E ele aponta o dedo e libera a palavra que a gente encerrou lendo: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Pastor Rubem, pensa comigo. Se Paulo se ausenta daquela cadeia, quando as portas se abriram, aquele camarada estava morto. Mas sabe por que ele não morreu? Porque Paulo permaneceu no lugar. Rafael, não entendi. Se você sair, a tua família está vulnerável. Mas se você permanecer, Deus vai guardar alguém da tua família. Fala para quem está do teu lado: não se ausente do ambiente da adoração. Diga: não se ausente da presença de Deus. Deus está guardando alguém da tua casa só porque você permaneceu. Deus está guardando alguém da tua família só porque você permaneceu. O diabo está lutando para tu chutar o pau da barraca, pegar tua carteirinha de membro e abrir mão da presença de Deus. Mas Deus te trouxe aqui nessa noite de domingo para lhe dizer: não vai ter morte na tua casa por causa da tua permanência. Não vai ter morte na tua família por causa da tua permanência. Tem alguém para levantar a mão e liberar um gritão de glória? Ou a palavra já te enfadou? Pegue na mão desse crente do teu lado pela última vez para a gente orar e diga para ele: eu sei que está complicado, meu irmão. Diga: eu sei que está difícil, mas canta que eu oro, ora que eu canto. Canta que eu oro, oro que eu canto. Pastor Bruno, isso aqui não é estádio de futebol. Isso aqui não é Maracanã, que alguém faz 1 minuto de silêncio por alguém que morreu. Aqui é igreja, é 1 minuto de glória por aquele que está vivo. Levante a tua mão, abre a tua boca. Ele está presente aqui, ele está passeando aqui. Tem livramento, 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 livramento. Jesus, que negócio é esse? Calamanda promenentre a calavacheia. Já tem cadeias sendo abertas no glória a Deus da igreja. Não é jargão de pregador, eu estou pregando o que está escrito aqui. Já tem demônios perdendo a guerra no aleluia de Silo. Levante a tua mão. Sarabia. Oremanda coma na gacheia. Labadarute de reprovidência. Se eu puder te dar um conselho nessa noite, o conselho que eu te dou é: não saia do lugar da adoração. Porque vai cair espírito de suicídio aqui nessa noite. Para muita gente isso pode não fazer sentido, mas eu sei o que eu estou pregando aqui nesse altar. Com muito tremor e tremor, vai cair espírito de tragédia aqui nessa noite. Você não saiu de casa, penteou o cabelo e se arrumou para vir para mais um culto. O culto de hoje não se repete domingo que vem. Deus tem uma unção específica para derramar aqui. Não vai morrer ninguém da tua casa. Oh, minha sala. Se tiver 2 vasos de guerra para ligar aqui, canto de reprominência terra. Já tem demônios dando grito de derrota do lado de fora. Já tem demônios perdendo a guerra na tua casa. Deus te levantou para adorar e orar. Deus te levantou para orar e adorar. Mas pregador, tem gente que não louva, mas tu louva por ele. Tem gente que não ora, mas tu ora por ele. Eu não sei se tu já cansou, mas Deus manda liberar. Não vai ter morte, não vai ter morte, não vai ter morte. O Deus do livramento acabou de chegar. Quem tem mão, levanta a mão para adorar. Quem tem glória, abre a boca para adorar. Não vai ter tragédia, não vai ter tragédia, não vai ter suicídio. Vai cair capeta, vai cair demônio, vai cair cavalo, vai cair cavaleiro, mas a igreja vai avançar. Siloé vai avançar,
canta que eu oro, ora que eu canto, canta que eu oro, ora que eu canto, canta que eu oro, ora! Quem tem espada começa a guerrear. Os mistérios estão liberados agora. Quem é de guerra, guerreia. Quem é de marcha, marcha. Quem é de espada, pega. Jesus, que negócio é esse? Nana broma na xanda calabada comenentra. Jesus me guarda. Canto remiotarabada coma nagache. Só remioterrevassarada. Segura os instrumentos, por favor. Tá descendo um comando aqui agora. Só remiafá. Remioterrevassarada. Isso. O cântico hoje é esse, isso. Aqui, ó. Só remiofá. Não é emoção, é poder de Deus que está descendo na casa. Deus está convidando os vasos a se ligar agora. Oh. Essa espada vai ter que recuar nessa noite, vai. Essa espada não vai matar ninguém, Deus vai fazer recuar hoje. Canta que eu oro, ora que eu canto. Canta que eu oro, ora que eu canto. Canta que eu oro. Jesus, que negócio é esse? Se toda a igreja tivesse ligada para entender o que está descendo aqui. Oh! Eita! Eita! Jesus está cercando esse lugar agora, gente. Oh! Eu não sou de dar moral para demônio não, Eliseu. Mas eu tô vendo o demônio com corpo de gente e cabeça de caveira dando um grito aqui. Deus está dando autoridade para quem canta e ora aqui hoje. Zorremio semi calamando orevachúria. Canta que eu oro, ora que eu canto. Canta que eu oro, ora que eu canto. Canta que eu oro, ora que eu canto. Eu preciso encerrar, mas esse lugar já deixou de ser igreja, se tornou um campo de batalha, gente. Você está num campo de guerra agora. A escolha é tua. Ou tu cruza os braços e perde essa batalha, ou tu pega essa espada e guerreia pela tua casa. Oh, me recebe a fá. Canto de repropa na ravachúria. Final de ano é época de trabalho ser renovado. Mas a Bíblia diz que foi para isso que o Filho de Deus se manifestou. Para desfazer com toda a obra do diabo. Não vai ter tragédia na tua casa. Não vai ter tragédia na tua família. Deus vai guardar um por causa do teu posicionamento. Fala para quem está do teu lado, canta que eu oro, ora que eu canto. O que eu faço para ser salvo? Crer no Senhor Jesus.
E será salvo tu e a tua casa. Presbítero Marcos, sabe o que o Paulo está dizendo para ele? Não é todo mundo que vai ser salvo para você ser. É um posicionamento teu que vai salvar cada um da tua família. Sabe qual foi a pergunta que ele fez, Eliseu? O que eu, singular, faço para ser salvo? Aí Paulo falou, não é sobre você, é sobre a tua família. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu. A obra na tua casa vai ser completa, irmão. Deus vai pegar um por um da tua família. Mas para isso você precisa se posicionar. Ou tu volta para casa do mesmo jeito, ou você reconhece que você precisa voltar para Jesus, ou entregar sua vida para Ele nessa noite. Quer ver a tua casa ser destruída? Volta para casa do jeito que você está. Mas quer ver Jesus salvar? Toma um posicionamento hoje. Pregador, eu preciso voltar para Jesus. Está esperando o que para vir para o altar que nós queremos orar pela tua vida? Deus não fala para quem não veio, Deus fala para quem está aqui. A única coisa que Deus não faz por nós é decidir. Ele orienta, mas Ele deixa a decisão ser com você. Rafael, eu preciso me posicionar. Sai do teu lugar e vem para o altar que nós vamos orar pela tua vida. Não volta para casa do mesmo jeito, não. Não volta para casa da mesma forma, não. Mas pregador, já sou crente, eu estou na igreja. Mas talvez vocês não estejam no caminho que Deus quer e na direção que Deus deseja. Jesus te ama tanto que te prendeu aqui até agora, só para te dizer, a tua casa depende de você. A tua família depende de você. Ou tu rompe essa multidão e vem para o altar hoje, ou Satanás vai destruir a tua família. Eu não estou profetizando isso. Eu só estou pregando o que a palavra nos instruiu nessa noite. Tem mais pessoas para chegar nesse altar. Jesus te ama, Jesus te chama e Jesus te espera. Teu coração já está batendo forte, tua perna está tremendo. E tu está lutando para não chegar. Mas tem um Deus que quebra cadeias e maldições aqui nessa noite. E nós como igreja profetizamos que toda resistência agora vai ser quebrada no poder que há no nome de Jesus. Sai do teu lugar e corre para o altar, porque Deus tem uma história nova para a tua família. Sai do teu lugar e corre para o altar, porque Deus quer escrever uma história nova para a tua casa. A tua família depende de você. Os teus filhos dependem de você. Os teus pais dependem de você. Mas a escolha, a decisão é sua. Crer no Senhor Jesus. Crer no Senhor Jesus. E será salva tu e toda a tua casa. Isso, vem para cá, isso. Aproveita que a porta da graça está aberta, irmão, corre para cá. Porque depois que essa porta chamada graça se fechar, quem está dentro não sai, mas quem está fora não consegue mais entrar. Deus está te chamando hoje, está te dando a oportunidade agora. Talvez esse culto pode virar uma chave na tua vida. Deus não te trouxe aqui porque tu viu um cartaz bonito, ou porque alguém te chamou. O Espírito Santo te impeliu até esse lugar para falar ao teu coração e te convidar para um posicionamento hoje. Aqui não tem ninguém sentado numa cadeira de juiz para apontar teu erro, apontar teu pecado. Não. Aqui todo mundo é servo. Essa igreja vai te abraçar. É um reino só e nós andamos em unidade. Sai do teu lugar e vem que nós vamos orar pela tua vida. É meu sa, oremenda comenentria, labado pro manuvaci é minha fa, é meu terrebaçará meu faia jovem. Continua na intercessão aí, irmão. Cadê o ministério de louvor, irmão?
Cadê o ministério de louvor, irmão? Continua na ligação aí, irmãos. É guerra, irmãos. A vitória é do povo de Deus. Tem gente em lágrimas aqui, irmão. Intercede aí, irmão. Intercede aí. Tem pessoas em lágrimas aqui na frente. Talamando rece. Canta que eu oro, ora que eu canto. Meu Deus. Me deparei com aquele mestre escrevendo com medo no chão. Um dos fariseus a esperar que a lei de Moisés me condenava por meus erros, mas nenhuma pedra ele pegou pra me apedrejar. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Como a frase é: tire a pedra quem nunca pecou. Ele me perdoou, ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte e vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Baixinho, baixinho, baixinho. Ei, baixinho, irmãos. Estenda as suas mãos para cá. Estenda as suas mãos para cá. Qual o nome dessa jovem aqui? Samira, qual o nome dessa jovem aqui? Natália? Ana Clara? Você está aceitando ou tá reconciliando? Deixa o pastor falar uma coisa para ti aqui. Enquanto tu caminhava aqui, eu vi uma capa preta caindo assim. Calamando. Porque o espírito chamado tranca-rua, calamando, queria ceifar a tua vida. Mas hoje, pelo sangue do Cordeiro, todo o mal sobre a sua vida, ele está sendo aniquilado. Porque só por causa do teu posicionamento, toda a legalidade para o inferno caiu por terra. Agora, 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 seja livre, seja livre, seja livre, seja livre, seja livre, porque hoje o Senhor, ele entra com libertação do alto da cabeça até a planta dos pés.
Porque Satanás disse que você se tornaria uma daquelas lá que trabalha na rua Ceará, mas há poder no sangue do Cordeiro. Tu vai cantar, tu vai adorar o nome dele. Por causa do teu posicionamento. Hoje toda a legalidade para os demônios caiu por terra hoje. Saia daqui crendo que por conta do teu posicionamento, o Senhor hoje, Ele te guarda, Ele te cobre. O Senhor nessa noite, Ele te dá, Ele coloca um novo cântico na tua boca, só por conta do seu posicionamento. Amém? Louvado seja Deus. Quantos aqui? Luísa, estava afastado, está retornando para o caminho do Senhor. Mais uma aqui está retornando para os caminhos do Senhor, irmão. Nossa jovem aqui, Grace, já é aqui oração de fortalecimento. Está retornando para o nome da senhora. A Stephanie também está retornando para os caminhos do Senhor, irmão. Irmão, faz festa aí, irmão. É festa no céu, irmãos. Louvado seja o nome. E aí, Marcão? Vambora, meu irmão. Qual o nome do nosso irmão? Nosso irmão André está se reconciliando com o Senhor Jesus. Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus pela vida do nosso irmão? E o nosso jovem aqui? Mateus. E aí, Mateus? Bora. Aí, quanto o jovem aí. Vamos pra cima, meu. Firmando o espaço. Firme. Vamos pra cima. Essa igreja conta contigo. Amém, irmão? Levantem suas mãos assim, irmão. Todos. Repitam comigo assim: Senhor Jesus, me perdoa o período que eu andei afastado da sua presença. Diga: Senhor Jesus, reescreve o meu nome no livro da vida. Sendo assim, eu deixo hoje de ser chamado criatura para ser chamado Filho de Deus. Repita comigo: Filho de Deus. E a igreja aplauda o nome do Senhor. Estenda as mãos para cá, para que nós possamos orar pela vida dos nossos irmãos. Me ajuda em oração aqui. Estenda as mãos para cá. Amém? Para que nós possamos orar. Bondoso e eterno Deus, Senhor da glória, nessa hora nós queremos entregar a vida dos seus filhos, meu Senhor, nas tuas mãos. Queremos entregar a vida de cada um dos seus servos, Senhor. Muito obrigado, porque pela prédica do teu servo, Senhor da glória, o Senhor alcançou essas vidas. Que o Senhor possa continuar, Senhor, fortalecendo, guardando, livrando de todo e qualquer mal, Senhor. Livra os teus filhos, Senhor, ó Pai, de toda rapina, meu Senhor da glória, que tenta roubar a semente, Senhor da glória, ó Pai, que foi plantada na noite desse dia. Fortalece ele, fortalece ela. E eu profetizo, Senhor, que com a força dessa comida, muito longa ainda será a caminhada dos teus filhos, Senhor, até a eternidade, Senhor. Guarda a entrada, guarda a saída, guarda o ir, guarda o vir. Fortalece, ajuda e dá vitória aos teus filhos. Só você que acredita na vitória dos nossos irmãos, glorifica, bata palma e exalta o nome do Senhor Jesus. Eu não te troco por nada. Equipe do acolhimento aí, ó. Não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje